Boa tarde, bom sábado. Vamos entrando no nosso espaço, no nosso grupo de estudos, na nossa fraternidade, na nossa confraternização. Palavras saborosas, generosas, que espelham nossos melhores ideais. Confraternizarmos-nos é fazermos-nos irmãos uns dos outros. Fazermos-nos irmãos uns dos outros é reconhecer Deus como Pai. Não apenas de toda a humanidade, mas de toda a criação. É atender ao chamado de Jesus quando nos ensinou a falar Pai Nosso. Se o Pai é nosso, o universo todo é uma família, todas as criaturas, do átomo ao arcanjo, são nossas irmãs. Como são provisórias as divisões da matéria, homem, mulher, branco, preto, de uma nação ou de outra, de uma classe social ou de outra, de uma religião ou de outra, de uma ideologia ou de outra. Como são precárias as divisões da humanidade, do ego, do orgulho. A única realidade, a realidade profunda do ser, vós sois deuses, irmana-nos no tudo é Deus. Deus é o todo que está em tudo. Portanto, somos um. Ao Jesus nos revelar, meu Pai e eu somos um, ao revelar que todos faríamos o que ele fez, seríamos como ele é, Jesus nos deu mais do que a fraternidade como perspectiva espiritual, mas a unidade profunda do ser em si, com o outro e com o todo. Não à toa, o maior mandamento, o rumo, o norte da existência foi revelado pelo Mestre como amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Até hoje, o mandamento maior é revolucionário e tão pouco refletido pela humanidade em geral e mesmo por aqueles que se dizem cristãos. Procuremos a todo momento nesses nossos estudos voltar ao mandamento e buscar a orientação, o rumo. Nesses dois mandamentos que Jesus legou como o sentido da vida. Muito bem. Estamos revendo, passando em revista a ciência do ponto de vista espiritual, hoje, num campo muito específico da ciência chamada medicina, chamado saúde. Como entender a medicina e a saúde da Terra sob o olhar espiritual, como entender, enfim, a medicina e a saúde espiritual. Uma das séries espirituais de livros mais transformadora da nossa cultura espiritual foi a série A Vida no Mundo Espiritual, pela psicografia de Chico Xavier e a autoria espiritual de André Luiz.
Até ali, ninguém falava em colônias espirituais. Ninguém. Nem Kardec. Não é interessante? Um novo olhar veio à Terra para ganharmos essa nova perspectiva. O que é saúde, o que é medicina hoje, é o nosso estudo. Mas o grande ganho, a grande ferramenta de viver, que o nosso estudo, que o espiritualismo em geral, o espiritismo em particular, proporcionam, é essa perspectiva. Olhar tudo do ponto de vista do infinito, da eternidade, do amor puro de Deus. Vamos lá? Questões número 94 e 95. O Consolador. Medicina e saúde espirituais. Questão número 94. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados em vida. Então nós falávamos da série de André Luiz, e nem todos sabem que André Luiz foi um pseudônimo de um espírito cuja última encarnação na Terra tinha sido de um médico notável, um dos médicos mais famosos da história do Brasil. À época, Chico Xavier havia sido processado pela família de um dos espíritos. A família tentava obter a renda dos livros e por isso optou-se pelo pseudônimo dos autores espirituais. O verdadeiro nome de André Luiz na última encarnação era Carlos Chagas, o cientista que descobriu a cura do mal de Chagas, que ganhou esse nome exatamente pela sua atuação. Além disso, na década de 40, 30, não havia sistema público de saúde, as pessoas de baixa renda dependiam da caridade, da misericórdia, das santas casas de misericórdia em grande parte, e dos médicos conscientes, como André Luiz, como Carlos Chagas, que faziam consultas grátis a essa população de baixa renda. Dá-se a entender na obra Nosso Lar que André Luiz fez alguns milhares de consultas gratuitas, além da sua atuação na pesquisa e da cura do mal de Chagas. Mesmo assim, André Luiz, ao conseguir entrar na colônia espiritual de Nosso Lar, ao conseguir uma função, um trabalho no hospital de Nosso Lar, teve que exercer a função de limpeza, porque não tinha conhecimentos, não tinha condições de exercer a função de médico.
Olha só, apesar de médico, pesquisador, renomado, ele não tinha condições de ser médico do mundo espiritual. Ainda assim, revela Emmanuel aqui, a medicina humana, compreendida e aplicada dentro das suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. A minha dedução é que, como todos os adventos da ciência e da tecnologia, já discutimos isso no nosso encontro superior, dando como exemplo o advento do avião à Terra, ele nunca é obra unicamente desse ou daquele que nós tomamos como o descobridor, a celebridade, o cientista. Desculpe. O cientista, o descobridor humano, é apenas o porta-voz, a ponta de lança de uma grande estrutura, de um grande grupo de trabalho. Assim foi na chegada do avião e certamente assim foi na descoberta da cura do mal de Chagas. E assim como um violonista, um músico qualquer, não pode bem exercer os seus talentos se não tiver um instrumento à altura, certamente Carlos Chagas tinha méritos para poder exercer a missão que lhe foi conferida. Mas os méritos de um instrumento. Após uma apresentação musical, ninguém vai cumprimentar os instrumentos, apesar do respeito que todos, a começar pelos instrumentistas, têm pelos instrumentos. Instrumentos são muitíssimo importantes, mas sempre a maior importância é do músico, não é? Então, Carlos Chagas, sob o pseudônimo de André Luiz, quando foi para nosso lar e trabalhou no hospital, descobriu que ele não tinha condições de atuar como médico espiritual. E para ser médico espiritual, muitos maiores conhecimentos e experiências eram necessárias. Porque ele, essa celebridade na Terra, possuía apenas as condições de ser um bom instrumento como tinha sido, mas não condições de ser o instrumentista. Era habilitado a ser o bisturi, mas não o cirurgião. Quem sabe hoje, 60 anos depois do lançamento desses livros, ele já tenha reunido essa experiência, esse estudo, essa condição. Nada sabemos nós a esse respeito. Então, Emmanuel fala aqui que é uma nobre missão espiritual a medicina humana, compreendida e aplicada dentro das suas finalidades superiores. O que deixa claro que a medicina, quando deturpa suas finalidades superiores, deixa de ser vista como uma ferramenta dessa nobre missão espiritual. Continua Emmanuel. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem. Olha só.
é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração. Sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. É o que nós falamos do instrumento do músico, do bisturi do cirurgião. Essa assistência e inspiração, para todo médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, faz com que o médico da terra realmente seja uma nobre missão espiritual, muito respeitada no plano maior, com a ressalva do livro Nosso Lar, que atesta que um dos maiores médicos da história do Brasil, repetimos nós, não tinha condições de exercer o papel da medicina num hospital de uma colônia ainda umbralina como era Nosso Lar. Vejam o tamanho da caminhada, não é? Mas ressalta-se aqui que o médico sinceramente devotado à medicina recebe a precisa assistência e inspiração, integra uma equipe maior que atua em todas as unidades, todas as instituições honestas, há uma direção maior. Como se trata aqui de saúde, em todos os hospitais, clínicas, consultórios, onde haja esse espírito honesto e devotado ao bem, haverá uma parceria, haverá uma conexão com correntes médicas muito superiores que darão assistência e inspiração a esses devotados profissionais da Terra. Pergunta 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Aqui temos uma resposta muito interessante. Diz Emmanuel assim: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Saúde, para as pessoas da terra, para a medicina da terra, é que os órgãos funcionem bem em perfeito equilíbrio. Não é os órgãos físicos do corpo. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. A perfeita harmonia da alma. Para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Imaginemos o seguinte: uma pessoa que esteja doente, ainda que muito doente no corpo físico, mas que esteja vivendo essa doença com aceitação, fé e coragem, ela poderá ser vista do mundo espiritual como muito mais saudável do que uma pessoa que, embora ainda o seu corpo não apresente sintomas patológicos, com dores ou desarmonias, ela viva um estilo de vida com ingestão de substâncias psicoativas, alimentação desregrada, sono descuidado, entre outras desarmonias,
crimes, por exemplo, atentados contra o certo, contra a vida, ele pode estar fisicamente muito bem, mas será saudável? Claro que não. Mesmo o seu corpo físico ficará saudável por muito tempo? Também claro que não. A saúde e a doença físicas são expressões da condição espiritual. Agregamos energia, distorcemos e adoentamos nosso corpo espiritual com os pensamentos, sentimentos, palavras e ações cultivados por nós nessa e em outras vidas. E como a lei de Deus é uma lei de harmonização permanente, quando encarnamos especialmente, atraímos para o nosso corpo físico. Nosso corpo espiritual molda o nosso corpo físico e transmite ao corpo físico aquelas desarmonias que a mente criminosa acumulou nessa ou em outras vidas. De forma que entendemos um ciclo de formação da doença, que começa com a mente, se expressa no corpo espiritual e se transmite ao corpo físico. Não imediatamente, de forma que uma pessoa hoje com a mente profundamente intoxicada e doente pode ainda estar com o seu corpo físico sadio. Ainda que em outras vidas passe a necessitar, dada a sua invigilância, a sua perversidade, os seus crimes, de doenças que cheguem ao corpo físico. Conforme, aí ocorrerá o contrário, pode ocorrer o contrário, que espíritos que têm o corpo profundamente acometido por doenças, visto do ponto de vista espiritual, esse espírito seja percebido como uma criatura sadia, uma criatura em franco processo de cura, em muito melhores condições, onde o futuro imediato é luminoso, enquanto que o outro, que está com o corpo bom, mas com a mente desarmonizada, é vista como uma doente, porque no futuro imediato estará expressando dores, desarmonias, padecimentos significativos. Vejam vocês se não é um alento, se não é uma expansão de ponto de vista olhar a vida assim. Coitada de uma pessoa tão boa, morreu. Se uma pessoa morreu bem, tendo tido uma vida em harmonia, ainda que com muitos sofrimentos, ela deve ser festejada, não lamentada. Não é assim? Precisamos desse ponto de vista maior para não cometermos os muitos erros que inclusive levam as pessoas aqui na Terra a sofrerem mais. Um espírito de um moribundo, cujos parentes revoltados, ignorantes, concentrem suas mentes fortemente na retenção, no apego, do seu ente querido ao corpo material, podem fazê-lo sofrer muito, desnecessariamente. O que fazer então? Não vamos nos importar com aqueles nossos entes queridos que estejam com doenças graves? Claro que sim.
mas atuemos conforme a oração de Jesus, que disse que nós rezemos pedindo que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, assumindo a nossa ignorância, assumindo que nós não sabemos, num certo momento, se é momento de voltar melhor no corpo, ou se o melhor para ele naquele momento é justamente o desligamento. Viver bem um câncer é um processo bonito de desintoxicação da alma. A alma que se intoxicou com maus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, ao reencarnar, esse veneno é como que sugado pelo corpo físico, que funciona como uma espécie de esponja de uma cozinha que limpa louças muito engorduradas. Numa certa altura pode ser que a esponja fique tão engordurada que precise ser tomada e jogada fora. É a função do nódulo cancerígeno. Não temos que lamentar uma pessoa ter câncer. Muito mais lamentável que alguém que sofre do câncer é alguém que fuma, que intoxica sua mente de vinganças, mágoas e culpas. Porque esse estará formando uma doença, uma dor, um padecimento que seriam francamente evitáveis. Não é assim? Então, para o homem da terra, a saúde pode significar o perfeito equilíbrio dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Vejam vocês, amigos e amigas, todos nós, de alguma forma, doentes no magnífico hospital espiritual da terra. Jesus, o maior médico que já passou por aqui, deixava claro, quando curava, que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Isso quer dizer que não há cura sem autocura, mesmo nas mãos do maior médico. Dediquemo-nos, então, a essa compreensão, a esse novo olhar, a essa mudança de atitude em nosso processo de cura, e ela será mais profunda, mais rápida e muito mais eficaz. Que assim seja, que a humanidade toda se beneficie dessa magnífica nova compreensão. Agora aqui, saudamos os amigos que estão conosco nesse momento. André Santos, desejando boa noite e bom final de semana a todos. Mari Pereira, Kelly Cristina, André Salvatore. A todos o nosso boa noite também. O nosso convite a espalhar esse bem, essa nova compreensão, essa saúde profunda, luminosa, que parte de Jesus e que, através dos nossos bons pensamentos hoje, se espalham para toda a humanidade, para todas as células do nosso corpo, para toda a saúde da criação. Um grande abraço a todas e a todos. Até amanhã, domingo, 17h30, daremos continuidade ao curso Jesus e a Criança, uma releitura do livro O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, amigos e amigas. Até a próxima.